Olá, tudo bem? Tá circulando nas redes sociais aí a imagem e um vídeo falando que o taxista que falou mal de Jesus sofreu um terrível acidente e veio a falecer. Talvez você já tenha recebido isso aqui no seu WhatsApp ou na sua rede social. Mais um acidente fatal. Taxista que falou que Jesus era um mentiroso, terrorista e disse também que tem várias passagens na Bíblia que Jesus mente e poderia provar isso, morre em acidente fatal nessa semana em Fortaleza. Acho que esse cidadão vai ter que provar pessoalmente com o homem. Com Deus não se brinca. Tá aí. É interessante como esse tipo de situação está se tornando comum entre os cristãos. Pessoas que acham uma notícia interessante querem ser o primeiro a dar a notícia e já vão logo espalhando sem nem checar se é verdade. Na verdade, essa é mais uma farsa que está rolando na internet, mais um boato tomado como fato. Pra quem queria o vivo, olha eu aqui vivo. Eu e a minha lindinha aqui. Mãe. Isso é uma situação que nós precisamos ter cuidado. Especialmente como cristãos, nós não podemos ser propagadores de mentiras. Jesus Cristo não precisa disso. Jesus Cristo não precisa que eu faça propaganda daquilo que ele não fez. Jesus Cristo, ele também tem outro padrão de tratar as pessoas que o insultam. Olhando na Bíblia, nós percebemos que muitas pessoas só passaram a aceitar Jesus depois que foram alvos do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. Aliás, a pessoa que escreveu boa parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, antes de se converter, foi um daqueles que não só perseguiu os que eram seguidores de Cristo, mas consentiu na morte daquele que pregava a Jesus Cristo, que é o diácono Estevão. Agora, o que chama atenção não é tanto o fato daquilo ser uma farsa. Aliás, você que gosta de ser o primeiro a dar a notícia, gosta dessas notícias impressionantes, antes de você espalhar essa notícia, você pode checar, inclusive nesse site e-farsas. Nesse site você pode ver se a notícia é verdadeira ou se é uma falsa notícia, ou se é um boato, uma lenda virtual. Agora, o que chama atenção não é o fato da notícia ser falsa, mas é a comemoração de algumas pessoas que se dizem cristãs comemorando o trágico acidente, falso acidente, com o tal taxista. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de sentimento. Esse sentimento não pode habitar o coração do cristão. Porque o cristão que é seguidor de Cristo tem que trazer as marcas de Cristo. As principais marcas do cristão, segundo Jesus, primeiro, é o amor. Ele disse: nisto saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. E o perdão. Jesus, no alto da cruz, perdoou os seus malfeitores, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez Jesus diria o mesmo para esse rapaz que falou mal dele, que o xingou. Porque esse rapaz não sabe o que está fazendo. Ele não está falando do Jesus da Bíblia. Provavelmente, ele está falando de uma caricatura de Jesus, que ele mal conhece. Então, esse rapaz precisa ser alvo do amor, do perdão, da graça, da misericórdia desse nosso Jesus que nós seguimos. Então, a gente precisa estar atento com isso. Tome cuidado com os sentimentos de ira, de revolta, sentimentos de raiva, desejando que a pessoa que não aceitou Jesus, ela se ferre, ela tenha um trágico acidente. Ai, bem feito que isso aconteceu. Esse não deve ser o nosso sentimento. Aliás, tem uma oração que é feita tradicionalmente na Igreja Católica, uma oração pelas vocações que está no folheto Deus Conosco, ou domingo, que diz assim: Ó Deus, que não queres a morte do pecador, mas sim que se converta e viva, nós te suplicamos. Enfim, essa é uma oração que está no folheto que é lido tradicionalmente nas missas da Igreja Católica e que tem fundamento bíblico. Se você olhar a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, você verá aquilo que Deus deseja para as pessoas que ainda não receberam Jesus, inclusive que falam mal dele. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Inclusive esse rapaz, ele está inserido nesse todos os homens, nesse todo homem aí. Outra coisa que é interessante a gente observar é que essa história de que
a pessoa morreu de forma trágica porque não aceitou Jesus, porque brincou com Jesus, com Deus não se brinca. Aí a pessoa fala, lembra de John Lennon. Ah, John Lennon um dia disse que os Beatles ficaram mais famosos que Jesus, e aí você viu como morreu John Lennon? Morreu com tiros a queima-roupa de forma trágica. Isso não faz sentido. Nós temos, por exemplo, o reverendo Martin Luther King, que lutou por uma causa justa, lutou pela propagação do evangelho, lutou contra a discriminação racial, um homem bom, um homem íntegro, que também morreu alvejado por um tiro a queima-roupa em meio à sua luta. Nós temos o pastor Julio Ruibal da Colômbia, que lutou contra o tráfico de drogas, uniu pastores na Colômbia, fez com que a cidade de Cali, que era uma cidade com alto índice de violência, tráfico de droga, era a capital da droga no mundo, através de vigílias, através da união de pastores liderados pelo pastor Julio, essa cidade experimentou um avivamento, a violência caiu, o índice de violência, enfim. Este homem fez uma importante obra em nome de Jesus e, no entanto, foi morto a tiros. Então, a gente precisa parar um pouco com essas lendas, com essas histórias, porque isso é uma propaganda muito ruim do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é um evangelho que mata pessoas de forma trágica quando elas não aceitam Jesus. O verdadeiro evangelho é aquele que acolhe, é aquele que perdoa, que derrama graça, misericórdia a todas as pessoas, mesmo aqueles que não aceitaram Jesus. E para essas pessoas, Jesus oferece oportunidade enquanto estão vivas. E o nosso papel como cristão é torcer para que essa pessoa não morra, mas sim que se converta e viva. Fazer a oração pelas vocações. Ó Deus, que não queres a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Que ninguém morra sem antes se converter a Jesus e viva eternamente. Esse deve ser o desejo de cada cristão. Que Deus te abençoe.